Quando Celina vê sua irmã Odete com um olho roxo, uma reação inesperada desencadeia um jogo perigoso de traição e vingança. Entre segredos sombrios e escolhas cruéis, uma mentira pode destruir tudo o que foi construído. O que acontece em seguida vai te deixar sem fôlego, e quando você menos esperar, uma verdade devastadora vai mudar tudo. Antes de continuar, clique no botão gostei e inscreva-se agora para descobrir até onde Odete vai para se vingar. Celina, sem desconfiar do que estava por vir, caminha até a porta num passo leve, quase distraído. Ela gira a maçaneta e, num estalo, seu sorriso morre no rosto. Odete Reutemann está parada ali, rígida como uma estátua, e carrega nos olhos ocultos atrás dos óculos escuros um segredo que pulsa, lateja, quase grita por socorro. Há algo de errado. Algo muito errado. Ué, que exagero é esse de óculos escuros dentro de casa? Provoca Celina, forçando um sorriso, tentando mascarar a pontada de desconfiança que já lhe belisca o peito. Odete apenas arqueia uma sobrancelha, altiva, e entra sem dizer uma palavra. Mas um leve vacilo no seu passo, tão sutil quanto uma rachadura no mármore, não escapa ao olhar atento da irmã. E é então que Celina vê, por trás da haste dos óculos, um roxo escuro mancha a pele da empresária, como uma nuvem carregada anunciando tempestade. O sangue de Celina gela. Ela fecha a porta devagar, o coração batendo forte contra as costelas. Odete, o que foi isso no seu rosto? Zrenia pergunta, a voz num sussurro de incredulidade, como se temesse que nomear o desastre pudesse torná-lo ainda mais real. A empresária respira fundo, o maxilar travado, e rebate com desdém. Nada que você precise se preocupar, foi só um pequeno acidente. Mas o tom seco, a pressa em mudar de assunto, o jeito com que ajeita os óculos, tudo em Odete grita que essa história está muito longe de ser tão simples quanto ela quer fazer parecer. E no fundo, Celina sabe, essa ferida no rosto da irmã é só o começo. O que aconteceu de verdade naquela noite? Quem seria capaz de atingir Odete Reutemann, a mulher mais imponente que elas conheciam? E mais, será que Celina teria coragem de confrontá-la até arrancar essa verdade escondida a 7 chaves? Porque se ela insistir, vai descobrir que o buraco é muito, muito mais fundo do que imagina. Celina encara a irmã por alguns segundos que parecem eternos. O silêncio entre elas é pesado, denso, quase palpável. Lá fora, o vento sacode as árvores, como se a própria natureza pressentisse que algo grande estava prestes a explodir ali dentro. Ela cruza os braços, sem desviar o olhar, e toma fôlego, como quem se prepara para mergulhar em águas turbulentas. Odete, para com isso. Eu te conheço. Isso não foi acidente coisa nenhuma. Zrenia Celina, a voz cortante, mas embargada pela preocupação. Odete levanta o queixo numa postura altiva, tentando manter o controle que sempre a definiu. Você está exagerando. Já tomei as providências. Não preciso que ninguém se meta na minha vida. Solta ela, fria como uma lâmina de gelo. Mas Celina não recua. Algo dentro dela, uma mistura de medo, raiva e amor, a empurra para frente. O hematoma no rosto da irmã é mais do que uma ferida física. É o sinal de que a muralha que Odete construiu durante anos pode, enfim, estar ruindo. Providências? Swing ironiza Celina, dando um passo à frente. Desde quando você, Odete Reutemann, deixa alguém te colocar a mão sem reagir? Odete fecha a expressão. Por um segundo, seus olhos vacilam. Uma faísca de dor atravessa sua fachada gelada. Não seja ridícula, Celina. Já resolvi tudo. Eu não preciso de pena, muito menos de sermões. Corta a irmã, o tom carregado de veneno. Mas cada palavra soa menos como certeza e mais como uma tentativa desesperada de convencer a si mesma. Celina respira fundo, sentindo o peso da guerra silenciosa que se instaurou ali.
Ela sabe que forçar a barra pode afastar Odete, mas ignorar o que viu seria como virar as costas para um incêndio que já começou a consumir tudo. E enquanto Celina luta internamente sobre o que fazer, um pensamento ecoa, martelando na cabeça. Que tipo de situação poderia ter levado Odete, logo ela, a esse ponto? A resposta, sombria, brutal, está muito mais próxima do que Celina imagina, e quando vier à tona, vai abalar tudo o que ela pensa saber sobre a irmã. A fachada de Odete, tão impecável quanto um diamante lapidado, começa a trincar diante dos olhos atentos de Celina. A cada palavra atravessada, a cada tentativa de minimizar o óbvio, o disfarce da empresária parece se desmanchar, como uma maquiagem borrada pela chuva. E então, quase como um flash, a cena verdadeira se revela aos poucos para o público. Uma noite turbulenta, recheada de gritos abafados e traições escancaradas. "Você pensa que pode fazer de mim uma idiota, Martin?" Odete rugia, a voz carregada de fúria, brandindo o cartão de crédito nas mãos como uma arma invisível. Martin, impassível, apenas lançava aquele sorriso debochado que tanto a enfurecia. "Não faz essa tempestade toda, Odete. Foi só um motel barato." Zombava, como se cuspisse gasolina no fogo já aceso. A raiva de Odete ferveu até transbordar. Sem pensar duas vezes, ela ergueu a mão e desferiu um tapa estalado, um trovão seco no silêncio da traição. O que ela não esperava, jamais, era o troco. Martin, no auge da sua selvageria, revidou com brutalidade. O golpe a pegou em cheio, arrancando-lhe o fôlego e a altivez de uma vez só. De volta ao presente, Celina observa a irmã com olhos marejados de revolta e tristeza. Algo em Odete mudou. Ela carrega agora um quê de fragilidade, como uma fortaleza com as muralhas rachadas. Mas, orgulhosa até o fim, Odete insiste em seu teatro. "O assunto está encerrado, Celina. Eu não sou uma vítima", diz ela, com uma voz que tenta soar firme, mas falha no meio do caminho. Só que desta vez, Celina não vai recuar. Ela sente no fundo da alma que essa história tem muito mais sujeira escondida e que talvez, apenas talvez, Martin não tenha sido apenas um erro na vida de Odete, mas sim uma ameaça real que ainda paira no ar, como um urubu rondando a carniça. E se Celina quiser salvar a irmã, ou a si mesma, precisará cavar ainda mais fundo, antes que seja tarde demais. Por trás da frieza ensaiada, Odete Reutemann é um vulcão prestes a entrar em erupção. Sua mente, tão afiada quanto uma navalha recém-amolada, não para de trabalhar, traçando cada detalhe do contra-ataque. A empresária ferida não pretende se esconder nas sombras, pretende transformar a dor em munição. Enquanto Celina tenta alcançar a irmã pelo caminho da preocupação, Odete já pavimenta outra estrada. Uma estrada de vingança, pavimentada com ódio e orgulho ferido. "Não se preocupe, Celina", diz ela com um meio sorriso, venenoso como o veneno de serpente. "Eu sempre sei como cobrar o que me devem." Celina estremece com o tom da voz dela. Era como se Odete falasse de uma dívida bancária e não de um tapa na cara. O sangue ainda latejava no hematoma, mas o que mais doía em Odete era a humilhação. Essa, ela não perdoaria. Por dentro, a empresária já traça a ruína de Martin como quem borda um vestido de gala, ponto a ponto, detalhe por detalhe. Dinheiro? Ela arrancaria dele até o último centavo. Reputação? Pisoteada sem dó. Liberdade? Talvez até atrás das grades ele fosse parar. Mas Odete sabe que precisa agir nas sombras, com paciência de predadora. Ela veste seu disfarce de mulher fria, calculista, e sorri, mesmo com a dor pulsando na pele. Celina, sem perceber a tempestade que se arma, insiste. "Odete, você precisa se afastar desse homem. Isso pode acabar mal." Mas a empresária apenas ajeita os óculos no rosto, ocultando a chama incandescente que dança em seus olhos. "Acredite, querida. Martin vai aprender que não se pisa em Odete Reutemann sem pagar um preço muito alto." O ar parece pesar dentro da sala.
Celina sente um arrepio na espinha, como se estivesse presenciando o nascimento de algo sombrio, uma vingança fria, implacável. O que ela ainda não sabe é que, ao seguir seus instintos e investigar Martin, vai descobrir segredos ainda mais repugnantes. Segredos que vão muito além de um simples caso de traição. Determinada a proteger a irmã, ainda que Odete não admita precisar de proteção, Celina decide ir além. Movida por uma inquietação que lateja no peito, ela começa a investigar Martin pelas beiradas, como quem contorna uma fera adormecida. O que ela descobre é pior do que qualquer pesadelo. Em meio a telefonemas cruzados, conversas cochichadas e documentos suspeitos, Celina desvenda a verdadeira face de Martin. Um golpista profissional, um parasita que se alimentava da confiança e do dinheiro de mulheres poderosas como Odete. Esse homem é um predador, Odete. Um mentiroso que usou você como usou tantas outras. Zrenia, exclama Celina, jogando as provas na mesa como cartas de um jogo mortal. Odete, pela primeira vez em muito tempo, vacila. Seus olhos percorrem os papéis com uma expressão que mistura ódio e incredulidade. A mulher que sempre comandou impérios com mãos de ferro, agora se vê como mais uma peça num tabuleiro sujo. Martin não era apenas um traidor. Ele era uma ameaça real, capaz de destruir a reputação e as finanças de Odete, algo que ela jamais poderia permitir. Esse desgraçado! Swinga a empresária, as palavras saindo entre dentes cerrados, como um trovão prestes a romper. Mas enquanto Celina acredita que, com essas revelações, Odete vai enfim se afastar da armadilha, a matriarca dos Reutemann já traça outro plano, um plano que envolve não só destruir Martin, mas usar toda essa sujeira a seu favor, num movimento tão ousado quanto perigoso. Porque para Odete, perder o controle não é uma opção, e ela está disposta a ir até as últimas consequências para virar esse jogo. O que ninguém imagina é que nesse caminho sombrio, uma nova tragédia se aproxima, silenciosa e inevitável. O sol já está se pondo quando Odete entra no escritório com o semblante de quem sabe exatamente o que precisa fazer. O ambiente está tenso, como se o ar estivesse prestes a explodir a qualquer momento. Celina a observa de longe, sem saber exatamente o que está por vir, mas sentindo que o pior ainda está para acontecer. Você não vai fazer isso, Odete. Não vai! Celina tenta alertar, a voz tremendo com a gravidade da situação. Mas Odete apenas a ignora, o olhar firme como uma lâmina afiada. A empresária agora caminha com passos calculados, um sorriso maquiado de tranquilidade nos lábios, mas dentro dela, a tempestade está em erupção. Ela sabia o que tinha que fazer para acabar com Martin de uma vez por todas. Num movimento rápido, Odete pega o telefone e faz uma ligação. Uma ligação silenciosa, porém mortal. Ela sabia que as consequências dessa decisão a levariam para um terreno sem volta, mas o preço a ser pago não era mais uma questão. Ela não queria mais apenas destruir Martin. Ela queria garantir que ninguém jamais ousasse desafiá-la novamente. Celina observa, apreensiva, enquanto a irmã traça os últimos detalhes de sua vingança. E enquanto as palavras de Odete soam como um feitiço mortal, uma sensação de inevitabilidade começa a tomar conta de tudo. O jogo acabou, Martin, Odete diz, sem demonstrar qualquer remorso, mas com um brilho perigoso nos olhos. Agora você vai pagar tudo o que fez. Pouco tempo depois, a notícia começa a se espalhar. Martin, o homem que parecia ter tudo, agora está completamente arruinado, envolvido em escândalos que vão destruí-lo para sempre. A prisão, a humilhação pública, tudo vem à tona como uma onda imensa que arrasta tudo. Mas ao mesmo tempo que a vitória de Odete é completa, uma sombra se estende sobre ela. O que ela sacrificou para chegar até ali? Até onde sua obsessão por controle a levaria? A linha entre vingança e destruição estava cada vez mais tênue. E Odete, com seu sorriso vitorioso, já sabe que, no final,
O único preço que ela realmente pagou foi a sua própria alma. Celina, observando a irmã, sente uma mistura de alívio e horror. Ela sabia que Odete sempre seria uma mulher implacável, mas agora, mais do que nunca, ela se pergunta: a que ponto ela chegou para se manter no controle? E enquanto Odete sorri para o espelho, satisfeita com sua vitória, uma última pergunta permanece no ar. Quem é realmente a vencedora dessa história? A trama de Vale. Tudo leva o público a uma montanha-russa de emoções, onde cada segredo revelado só faz aumentar a tensão. A implacável Odete, com sua fachada inquebrável, revela-se vulnerável diante de uma traição devastadora, e sua vingança se torna sua maior e mais perigosa arma. Celina, movida pelo amor à irmã, acaba desvendando um jogo muito mais complexo do que imaginava, se deparando com verdades que mudarão o destino de todos. Ao final, a vitória de Odete não vem sem um alto preço, e a pergunta que fica no ar é: até onde ela estaria disposta a ir para garantir que ninguém nunca mais a subestime? Vale. Tudo prova que, no jogo da vingança, não há vencedores, apenas perdas irreparáveis.